Tudo bem com vocês? Que saudade de vocês! Estamos aqui para mais uma aula de hoje. Para os alunos que eu estou vendo, meus alunos elegantes, né, pela primeira vez, depois desse pequeno afastamento que tivemos, né, desejo assim um grande beijo para vocês, né, dou um grande beijo para vocês, dizer que eu estava morrendo de saudade. Pedir que vocês não percam, gente, em momento algum, não percam a fé de vocês, tá? Tenham confiança, aproveite esse momento de isolamento para a gente autoavaliar, avalie seus sentimentos, avalie em que você pode melhorar, certo? E saiba que tanto vocês quanto nós estamos tendo que nos reinventar. Olha que coisa mais legal essas aulas diferentes que nós estamos tendo. Eu estou super curtindo. Espero que vocês também gostem, ok? Então, para a gente começar nossa aula de hoje, preparei assim com muito carinho um tema muito especial para vocês. Combinado? Espero que vocês aproveitem o máximo. Eu estarei online o tempo inteiro para vocês me perguntarem, tirar dúvidas. Aproveitem essa hora, estudem com bastante afinco, lembrando que depende muito do seu empenho, muito da sua dedicação. Combinados? Então vamos lá? Nossa aula de hoje será sobre isso aí, gente. Então, nós vamos começar a aula de hoje com operações com soluções. Especificamente, mistura de solução sem reação química e ainda trabalhando com diluição. Então, o que significa diluir uma solução? Diluir uma solução significa, então, acrescentar água na mesma. O que a gente pode perceber? Que uma vez que você adiciona água numa solução, a quantidade de soluto, ou em massa ou em mol, ela permanece constante, tanto na primeira quanto na segunda solução. Só que o volume dessa solução, então, irá aumentar, uma vez que você colocou água na mesma. A concentração, que pode ser a molaridade, o título ou a concentração comum, irá diminuir. Percebe o seguinte, se nós tivermos um recipiente com suco natural concentrado, vamos pensar em termos de 50 ml de suco, e você acrescenta água até atingir um volume de 100 ml. Então a gente tem, pela fórmula, que concentração é igual a massa sobre volume, então a massa é a concentração vezes o volume. Como eu acabei de ler anteriormente, a massa de soluto na primeira solução e na segunda permanece inalterada. Então, substituindo, unindo essas duas fórmulas, concentração da primeira vezes o volume da primeira, concentração da segunda vezes o volume da segunda. Se nós observarmos essa solução pela cor, a gente já vê que ela está mais concentrada do que a primeira. Se tomarmos o mesmo volume, tanto da primeira quanto da segunda, nós vamos observar numa visão microscópica que na primeira solução tem muito mais partículas presentes do que na segunda, comprovando então que houve uma diluição. Então, as fórmulas que nós podemos usar, né, no exemplo que eu dei foi de concentração comum, podemos usar em molaridade e em porcentagem ou em título que aparecer. Bom, vou passar para vocês esses 6 exercícios aqui, vou fazer um como exemplo, certo? Que é o primeiro. Que volume de água devemos adicionar a 600 ml ou centímetro cúbico de uma solução de NaCl de concentração 40 gramas por litro para que a sua concentração diminui para 5. Então, aplicando a fórmula que nós vimos anteriormente, substituindo os volumes, chegaremos a um V final de 480 mililitros. Para a gente encontrar a quantidade de água, é só subtrair do segundo volume os 60 mililitros iniciais, ok? Bom, aí passamos para a segunda parte, que é uma mistura de solução, só que agora com o mesmo soluto. Antes a gente só acrescentava água.
Agora nós vamos misturar duas soluções de mesmo soluto. Percebe o seguinte, que nessa solução 3, ela é o resultado da mistura das duas soluções iniciais. Então, a gente tem uma massa de soluto na primeira, temos uma massa de soluto na segunda. E o soluto aqui, então, vai ser a soma dos solutos de ambas as soluções. Então, a concentração vezes o volume, ela que expressa a massa de soluto na primeira quanto na segunda. Como eu disse que aqui é uma soma dos solutos, então a massa final é a soma da massa 1 e massa 2, então nós vamos ter essa fórmula zona aqui agora para trabalhar, certo? Então vamos lá, vou passar 3 exercícios e ainda vou resolver um com vocês. A página aqui ficou errada, depois eu passo a página correta para vocês, ok? Então, ó, misturaram-se 200 ml de solução de hidróxido de potássio, de concentração 5 gramas por litro, com 300 da mesma solução, da mesma base, só que a concentração dela é 4 gramas por litro. Ele quer saber qual a concentração final dessa base. Então, a gente sabe o quê? Que o volume final é a soma dos dois primeiros volumes que foram fornecidos. Então, aplicando a formulona que eu disse para vocês, concentração inicial, volume inicial, concentração 2, volume 2, concentração final, volume final. Então, substituindo os dados, de acordo com o que nós tiramos ali, nós chegaremos a uma concentração final de 4,4. O resultado é sempre intermediário, as duas concentrações que nós temos, ok? Então, agora nós vamos fazer os exercícios. Primeiro, nós vamos fazer da diluição, que nós vamos aplicar essas fórmulas aqui, tá? E depois, eu primeiro vou resolver esses com vocês como exemplo, depois nós vamos fazer os dos livros, ok? 100 ml de uma solução 5 molar, adicionou-se 400 ml de água. Qual a concentração final em mol por litro da solução? Então, o que nós temos? Ó, um volume inicial de 100 e uma água que foi adicionada de 400. Então, o V2 é 500. Ele deu uma concentração inicial de meio molar e pede a final. Então, a formulazinha da diluição, só substituir aqui. Depois, o segundo exemplo. Que volume de água deve se evaporar de 600 ml de uma solução 0,1 mol por litro de glicose, tal que sua concentração aumente para 0,3. Então, percebe aqui que nós estamos retirando água e não acrescentando. A fórmula é a mesma da diluição. Substituindo os valores, então, nós teremos um V final de 200, portanto, 600 inicial menos os 200, dá que a gente evaporou 400 mililitros de água. Quarto exemplo, como deverá ser diluída uma solução para que sua concentração diminua de 1 para 2. Primeiro, ele não deu volumes, então nós teríamos que um primeiro passo é medir o volume de solução inicial. Vamos supor que esse volume seja 800 ou qualquer valor que você quiser colocar. Então, usando a fórmula da diluição, 1 mol por litro tem 800 mililitros, 0,2 terá que volume. Então, nós chegaríamos no volume de 4.000 ml, 4 litros. Então, o que a gente teria que fazer? Adicionar nesses 800 mililitros água até se atingir, então, os 4 litros de solução. Certinho, gente linda? Então, se você tiver alguma dúvida, pergunte, ok? Estou aqui à disposição. Então, vamos dar continuidade agora na nossa aula, beleza? Qual será a nova porcentagem em massa de ácido sulfúrico se acrescentarmos 600 gramas de água a 400 gramas de água de bateria? Então, a gente parte de uma porcentagem inicial, de 38%.
Como ele está falando que acrescentou 600 em 400, nós nós vamos concluir que a massa final é de 1000 gramas, certo? Então, a massa 1 é 400 gramas. Ele acrescentou 600 gramas de água. A fórmula da diluição, agora vamos usar em porcentagem, é porcentagem vezes volume, se a porcentagem for em volume. Como a nossa porcentagem é massa, porcentagem vezes massa, porcentagem 2 vezes massa 2. Substituindo os valores que nós temos, chegaremos então a uma porcentagem de 15,2%. E o último exercício, um químico necessita usar 50 ml de uma solução aquosa de NaOH, 0,2 mols por litro. No estoque está disponível apenas um frasco contendo 2 litros a 2 mols por litro. Qual é o volume de solução da soda 2 molar que deve ser retirado do frasco para que no final fique com 50 mililitros a 0,2 mols por litro? Então percebe-se que é uma diluição. Substituindo os dados, nós vamos chegar num volume de 5 ml. Então o que deverá ser feito? Retirar daqueles 2 litros iniciais uma amostra de 5 ml, levar para um balão volumétrico e completar com água até atingir os 50 ml. E aí, como é que tá? Tudo certinho? Compreendendo direitinho? Qualquer dúvida, não esqueça, tá bom? Tô aqui. E aí a gente chega no segundo ponto, que é a mistura de solução de mesmo soluto, para a gente poder resolver os outros 2 exercícios. Lembrando que a gente usa essa formulona aqui, certo? Podendo também substituir as concentrações. Então, vou resolver primeiro o número 3. 150 mililitros de HCl de molaridade desconhecida são misturados com 350 de mesmo ácido, só que de molaridade 2, dando uma solução de 2,9 molar. Então, a gente sabe, e ele pede a molaridade inicial aqui, ó. A gente sabe que o volume final é a soma desses 2 volumes aqui, que dá os 500 mililitros. Então, usando a formulona, substituindo, no primeiro, a gente não tem a molaridade, mas tem o volume. No segundo, tem a molaridade, um volume de 350, molaridade 2,9 e um volume de 500. Então, chegamos a um cálculo de uma molaridade de 5 mols por litro. E agora o 2 é um pouquinho mais trabalhoso, porque não tem reação química, mas as substâncias aqui da soluto, eles são diferentes. Então, ele diz assim, ó, misturamos 100 ml de KCl 0,1 mol por litro, mais 100 ml de MgCl2 a 0,1 mol por litro. Quando esse KCl está em água, concorda que a gente tem um K mais e um Cl menos? Então, K mais é 0,1 molar, Cl menos também 0,1 molar. Quando dissolvemos o MgCl2 em água, nós temos 1 Mg e 2 Cls. Portanto, o Mg é 0,1 mol por litro e o Cl, como são 2, a gente multiplica aqui por 2. Aqui nós vamos ter os 2 cátions e um ânion dissolvidos aqui, num volume de 200. Então, o exercício ele pede 3 em 1. Ele pede para que a gente calcule as concentrações dos 3 íons ali presentes. Então, para o primeiro, que nós vamos fazer o cloreto, como ele está no primeiro recipiente, no segundo e no terceiro, nós vamos fazer a somatória, como se fosse um caso de mistura de mesmo soluto sem reação química. Então, substituindo os dados, ó, 0,1 vezes 100, 0,2, porque cloreto aqui são 2, vezes 100, molaridade final do cloreto vezes um volume aqui de 200. Então, chegaremos a um resultado final de 0,15 mols por litro. Para o potássio, ele só está aqui e no final.
Então, essa solução aqui afeta apenas com a água. Então, nós vamos fazer um caso de diluição. 0,1 vezes 100 é igual a 200 vezes a molaridade 2. E chegaremos, então, a uma molaridade de 0,05 mols por litro. E por último, o cátion magnésio. Ele está aqui nesse recipiente e aqui. Então, também um caso de diluição. Molaridade, lembrando de dobrar a molaridade aqui, ó, porque são 2 CLs, vezes 100 é igual a molaridade do Cl vezes 200. E chegaremos, então, a uma molaridade de 0,05. Então, os exercícios que nós faremos agora, eles estão uma parte na apostila 1, uma parte na apostila 2. Nós vamos fazer da apostila 1, nós vamos fazer a página 42, os exercícios de sala, e da apostila 2, na página 46 também, os exercícios de sala. Então é isso, moçadinho. Espero que você tenha entendido direitinho tudo que eu quis colocar nessa aula de hoje, certo? Os exercícios que é para você fazer, então, já expliquei durante a nossa apresentação aqui. Mãos à obra, muita dedicação e estou aqui online, pode tirar as dúvidas comigo, ok? Um grande abraço no seu coração.